Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia e muita história para contar. Hoje ele está à frente de uma das referências globais em tecnologia e conectividade. O meu entrevistado de hoje no 5 Perguntas para é Ricardo Muti, presidente da Cisco Brasil. Muti, eu queria conversar contigo, começando com uma pergunta sobre diversidade. No mês de março você fez uma série que eu achei muito interessante, você divulgou isso no LinkedIn, com as mulheres poderosas que vocês têm aqui na liderança da Cisco. Isso deve continuar sendo um programa para vocês? Como que é e como que foi? Como que surgiu essa série com as mulheres? Bom, obrigado pela oportunidade de falar com você aqui hoje, um pouquinho da Cisco e dessas iniciativas que nós temos aqui na corporação, né? Mas a Cisco já tem uma questão de preocupação de diversidade há longo tempo, né? Só para você ter uma ideia, hoje, quando a gente olha a corporação como um todo, mais de 20% da empresa hoje já tem um corpo feminino, né, atuando. Quando a gente leva para uma cadeia de gestão e operação, mais de 40% hoje, tanto do ponto de vista do ELT, ou seja, a camada principal de gestão e operação da companhia, como também o board da companhia, já é preenchido por vagas de mulheres, né, com caráter feminino. Então a questão da diversidade é algo muito aplicado. Esse programa que a gente fez aí agora, esse curta, né, com algumas entrevistas com algumas mulheres da companhia, foram justamente focados em trazer um pouquinho mais a visibilidade, obviamente olhando a questão aí do mês da mulher, e trazendo um pouquinho mais essa visão, muito no intuito de trazer talvez uma inspiração para quem está olhando ali da possibilidade dentro de um mercado de trabalho altamente competitivo. E quando a gente traz ainda mais para essa questão de exatas, né, o mercado de exatas, no caso aqui, no meu caso, tecnologia da informação, a presença feminina ainda é muito tímida do que a gente vê em outros segmentos de outras horas. Então, de fato, a nossa visão aqui era de trazer um pouquinho mais de ilustração de como é possível chegar, como é possível crescer, das oportunidades que existem sim em empresas de tecnologia como a Cisco para a gente poder crescer. E o tema de diversidade aqui, como eu já comentei, é altamente discutido e amplificado dentro da companhia, não somente no tom da questão das mulheres, mas também do ponto de vista de étnico, do ponto de vista de diversidade por algum tipo de deficiência física. Então nós temos grupos dentro da companhia específicos para isso. Então um grupo de mulheres, um outro grupo de mulheres na área de exata, que vão fomentar e fazem um trabalho espetacular aí no mercado, principalmente junto aos institutos federais, fomentando o que a gente chama do STEM, né, que são as áreas de ciência, de tecnologia e de engenharia para as meninas que estão ingressando nesse mercado. Temos um grupo de liderança, que inclusive é uma liderança aqui no Brasil, que permeia também um pouco a América Latina, que é da parte de pessoas pretas, né, negros dentro da corporação. Temos aqui lideranças na área que a gente chama de pessoas com deficiência. Enfim, nós temos algumas que a gente chama de ERO, que são comunidades, com gestores que são sponsors dentro dessas EROs, que têm assim a sua plenitude, tem uma visão de gestão e governança sobre cada ERO e que tem ali a possibilidade de engajar, de fazer projetos e de fazer movimentos dentro da companhia, engajando cada vez mais as pessoas para que entendam e busquem um pouco mais sobre isso, né? Não, com certeza. Números incríveis que você tem aqui, vários programas legais. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer trabalho com a Cisco no passado, com crianças com dislexia, por exemplo, Exato. Como a tecnologia poderia Bem ajudar. lembrado. Então, super legal ter esse tipo de visão mais ampla aqui, trazida por você. E daí isso tem um pouco a ver com a minha próxima pergunta, que entra no mundo da inteligência artificial, que todo mundo está falando disso. E recentemente vocês divulgaram um estudo com CEOs, falando que mesmo quando adotam, ainda falta conhecimento para aproveitar toda essa tecnologia, todo o potencial, né? E daí eu queria te perguntar, adotar essa tecnologia sem o conhecimento adequado e entendimento necessário de governança, é melhor que não ter? Qual que é a sua visão e o que falta para suplantar essa barreira de conhecimento, mesmo nas empresas, né? Que a gente fala muitas vezes da falta de conhecimento do profissional de base, mas a gente vê que está chegando até no CEO. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, fazendo um step back aqui, você fala um pouquinho desse relatório, foi um relatório que a Cisco fez recentemente, aí, inclusive com foco no Brasil, de CEOs. Então a grande maioria deles entende que é algo fundamental, elementar, que precisa ter. Mas do outro lado, a grande maioria deles não sabe por onde começar ou teme em relação a como começar. E é o ponto da reflexão que você coloca aqui. É melhor não ter nada ou é melhor colocar alguma coisa sem ter essa governança e gestão? Eu diria que nenhum e nem outro, para falar a verdade, sabe? Porque, de um lado, você não vai sobreviver mais no mercado altamente competitivo, e isso independe do setor ou da indústria, né? Todo setor e toda indústria vai ter seu desafio. A inteligência artificial
migra do que outrora era algo muito determinístico, né? Ou seja, você tinha agentes, robôs muito determinísticos, baseado em tal coisa, eu faço tal coisa, baseado neste fluxo, eu executo tal ação. Hoje a gente entra, hoje não, já há 2 anos, entra com uma coisa muito mais forte, que é o que a gente chama hoje de IA generativa, onde a gente vai ver um grande avanço a partir de 25 em novos agentes focados em IA. Então, com uma capacidade de execução de novos workflows, de criação de novos workflows, interação de múltiplos agentes para geração e criação de novos workflows para tomada de decisão. E, ademais, uma base de consulta de informações cada vez maior, né? Ou consulta de bases diferenciadas, que a gente chama de RAG. Então, a questão aqui que a gente vive hoje é a questão da preocupação do CEO, do CIO e de outros. Como fazer uma gestão e governança de algo tão complexo? Até então você tinha o uso de tecnologias de IA e ainda a generativa do ponto de vista departamental. Então você aplicava ali dentro do seu departamento, dentro de um fluxo específico, a tomada de ação com alguma coisa, mas ainda muito específico e muito controlado. Na hora que você tem uma necessidade latente de uma amplificação em larga escala, olhando a IA aplicada ao seu negócio, olhando uma visão de IA aplicada na interação com o seu cliente, na interação com seus parceiros de negócio, em vários segmentos, né? Inclusive em algo mais operacional, como por exemplo uma cadeia de supply chain, né? Isso se torna realmente muito complexo. Como é que você tem a certeza que você pode replicar os seus modelos de negócio, né? Os famosos LLM, né? Hoje também a parte de SLM, com a parte de linguagens pequenas de modelagem de negócios, mas como você faz a governança de tudo isso aplicando as regras de compliance da sua companhia. Mas mais do que isso, existem questões, por exemplo, de preocupação com ataques cibernéticos, ou seja, como é que eu garanto que uma chamada minha a uma consulta numa base, num LLM, ela não vai ser interceptada por alguém e atacada para que você possa extrair informações incorretas. Outra coisa, como é que eu garanto, dentro das minhas regras de compliance, de que dados estratégicos da minha companhia não estão sendo externalizados por ali? Você pensa que vamos pegar um mercado comum aqui, vamos dizer, um mercado de retail, vendas de bem de consumo, né, um B2C. Às vezes, 2 empresas concorrentes, o que uma mais quer da outra é saber como é que é a distribuição de um produto específico numa região para que ela possa contra-atacar ali. Você imagina tendo esse seu dado de distribuição externalizado de forma indevida, ou seja, você começa a abrir sua estratégia. Então, esse tipo de preocupação é algo que a gente vê muito grande em cima dos nossos clientes e que cada vez mais, não somente a Cisco, mas outras empresas têm trabalhado para que sejam fortalecidas as questões de gestão e governança. Agora, eu estava lendo uma matéria hoje, inclusive, né, que IA passa a ser uma instrumentação invisível. Eu fui entender, eu falei, mas qual é o contexto aqui, né, de uma grande amiga, né, uma ex-CIO, hoje uma liderança aí no mercado de falar um pouquinho mais sobre isso. E aí ela explica, a questão é que a necessidade ela é tão latente, tão necessária de aplicação da IA hoje, que ela passa a ser algo invisível, ou seja, você tem que ter sim ou sim, senão você não vai sobreviver em qualquer indústria, em qualquer mercado. Aquela coisa do transparente para o usuário que a gente falava no passado, vem o invisível da IA, né? Exato. Mas são 3 pontos que você trouxe aqui, a governança é fundamental, tem todo mundo discutindo, cibersegurança, que quando você cruza essas 2 tecnologias, você tem oportunidades e desafios, e a própria parte de saber qual é o desafio de negócio que você quer resolver, né? Que linka com a minha próxima pergunta, essa parte de desafio, porque tem uma frase muito poderosa no site global de vocês, que ela diz o seguinte: criar um futuro inclusivo para todos. Direcionados por nosso propósito, combinamos nossas tecnologias, pessoas e redes para solucionar grandes desafios da sociedade. Eu achei isso muito poderoso, porque quando a gente fala de grandes desafios, a gente tem aí saúde, segurança, educação, alimentação, e cyber e IA já são catalogados também como desafios de sociedade. Exato. Quando a gente vê essa frase, onde está o poder da Cisco nesses desafios? Tem alguns desafios que vocês olham mais que outros, quando vocês falam que querem resolver esses desafios de sociedade, a partir dessa combinação poderosa que vocês têm de tecnologia, pessoas e redes? Excelente pergunta, Victor. Eu queria voltar a 1984 Vamos para responder lá. essa pergunta. Esse propósito da companhia de levar um futuro mais inclusivo e justo para todos, eu acho que começa ali, né?
história da Cisco começa há 40 anos atrás, agora quase 41 anos atrás, onde dois jovens de Stanford queriam se comunicar, né? Queriam se relacionar de alguma forma. Eram dois namorados, por isso que eu falo que a Cisco nasceu do amor, né? E criaram um negócio chamado roteador. E depois, posteriormente, um negócio chamado IP, protocolo IP, muito divulgado. Sim. Hoje em dia todo mundo sabe o que é protocolo IP. Nasceu ali. Então hoje, a grande fortaleza que nós temos, né, primeiro é uma empresa que construiu grande parte de uma infraestrutura de conectividade do mundo, né? Ainda 70%, 80% do tráfego de internet do mundo passa por algum tipo de solução, seja ela de software, seja ela de hardware da Cisco. A gente entende no final do dia, Vitor, que a tecnologia ela não vale de nada se não for para um propósito único, exclusivo, que é para melhorar a vida das pessoas. Melhorar a vida dos nossos clientes, melhorar a vida da nossa comunidade e atuar de forma ampla e plena dentro dessas questões. Nós hoje permeamos e temos talvez um dos portfólios mais ricos do mercado de tecnologia da informação. Muito se fala de nuvem, muito se fala de aplicações de nuvem, novas visões, mas nada existe se não houver conectividade, acima de tudo, né? Nós temos o orgulho de dizer que parte do backbone de operação deste país hoje foi construído lá atrás da Cisco. O primeiro backbone IP do Brasil foi construído com soluções da Cisco. Somos muito orgulhosos e muito gratos também pela oportunidade que esse país nos deu e recentemente completamos também 30 anos de operação no país. Hoje a operação brasileira da Cisco é uma das maiores do mundo, somos aí, tem vezes que nós estamos entre as top 10, tem vezes que não, mas em geral a gente está entre as top 10 do mundo. Ter essa robustez da companhia aqui no Brasil nos deu a capacidade de trazer programas exclusivos que a gente faz e que a companhia investe ao longo do globo. E esse programa dentro da companhia é chamado de CDA, Counter Digital Acceleration, que nós tropicalizamos aqui para o Programa Brasil Digital Inclusivo. Legal. Esse é um programa que nós estamos na segunda rodada dele, estamos indo para o 5º ano e que tem feito projetos extremamente gratificantes aqui no Brasil, das quais eu cito, por exemplo, o projeto que nós fizemos junto com o BNDES, de escolas conectadas, onde a gente levou uma visão de transformação completa em 4 cidades da região nordeste do país, atendendo mais de 100 escolas, junto com o programa, de novo, Projeto Escolas Conectadas do BNDES, que tinha uma questão de nova visão, infraestrutura nova para suportar essa nova camada de aprendizado, toda a parte de alfabetização digital do professor e também toda a parte de transformação do material pedagógico que vai se levar ali para aquelas crianças. Projeto muito bacana. Outro projeto que a gente tem o maior orgulho de falar e citar é o projeto que nós desenvolvemos junto com o InovaHC, que é o Instituto de Inovação do Hospital de Clínicas de São Paulo, em conjunto com o NCTI, onde nós realizamos ali toda uma solução de telemedicina, cujo projeto chama-se TAC, Telemonitoramento do Ato Cirúrgico. Esse projeto ele salva vidas. E não sou eu que estou dizendo isso, quem fala isso é o professor Jatene, né, médico responsável e doutor responsável pela parte de cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital de Clínicas, né, onde foram feitas aí as cirurgias pediátricas à distância, né, junto com o Hospital Federal de Maranhão. Também temos mais 2 bases já instaladas junto com o Hospital de Clínicas e um projeto maravilhoso, né, que tem a possibilidade de você, com uma equipe médica aqui em São Paulo, dentro do Hospital de Clínicas, que é a maior referência do país hoje no assunto, fazer uma cirurgia de peito aberto numa menina com monitoramento em tempo real, visão em tempo real, acompanhamento em tempo real, junto com o cirurgião que está lá localizado dentro de um Instituto Federal, uma universidade do Instituto Federal do Maranhão. Então, isso nos move, né? E isso é onde está o grande diferencial. Temos um projeto também, e isso foi uma referência global para a Cisco, né? O Brasil é uma referência global para a Cisco, na qual nós lançamos a primeira balsa conectada com o programa Networking Academy do mundo, né? Então, um trabalho junto com a Senai, da qual nós reformamos uma balsa que fica ali permeando e navegando pelos rios do nosso Amazonas, né? E que fica parado ali por algum tempo em cidades ribeirinhas, e não só levando uma parte de educação, ou seja, a possibilidade das pessoas estarem conectadas ali dentro através de satélite e com toda a tecnologia da Cisco, levando cursos N, mas também o Networking Academy ali dentro, e ademais
quando ela passa para, ela fica ali numa região, numa comunidade ribeirinha por algum tempo, ela passa a ser um spot de conectividade também para aquela comunidade. Então são projetos esses que nos movem e que nos tocam no dia a dia e que levam aqui muito do que eu estou te falando. São projetos que fazem e transformam a vida das pessoas. Não, muito legal você trazer essa questão da conectividade, né? Porque é ela que reduziu as distâncias no mundo todo. Na pandemia a gente sentiu isso mais forte, mas desde sempre reduz. E esse projeto do HC, eu acho que para mim ele traduz muito como a tecnologia ela tem um poder transformador para resolver desafios e para até resolver questões que às vezes a gente nem pensa. Por exemplo, na saúde a gente está falando, vamos fazer uma telemedicina, mas a gente está falando de salvar uma pessoa que, se não fosse a tecnologia, não é que ela não seria salva, ela não teria acesso ao médico. Então tem umas coisas muito legais e isso tem a ver também com metas que vocês possuem na área de sustentabilidade, assim, globalmente falando, e metas ambiciosas, assim, pelo que eu olhei no site, transição para energia limpa até 2040, evoluir para modelo regenerativo e economia circular já em 2025, investir em sistemas resilientes. Quando a gente fala dessa conectividade, a resiliência é muito presente, né? Como que o Brasil contribui para essas metas, assim, de alguma forma? Primeiro que, fato, a gente tem uma meta global de reduzir aí a zero nossa visão de geração de dispêndio de materiais, né, globalmente. Mas eu não sei se você sabe, a gente tem uma fábrica local aqui no Brasil, né? Uma das fábricas globais da Cisco estão no Brasil. Hoje, mais ou menos 52% do que a gente vende no país é produzido aqui no país. Essa fábrica do Brasil foi a primeira fábrica global da Cisco Zero Waste. A primeira fábrica do Brasil Zero Waste. E de fato a nossa preocupação está cada vez maior em gerar uma economia circular em relação ao que você faz em cima disso tudo e ter o mínimo ou zero de dispêndio, de desperdiçar qualquer elemento na camada e no seu ciclo de produção. E para fazer esse investimento da Cisco não é só uma questão de compra de carbono, né? Compra de carbono não ia dar para a gente fazer isso. É um investimento muito profundo, desde o design, da concepção das soluções, a todo o processo fabril, a todo o processo de embalagem e entrega das soluções que a gente faz e que a gente fabrica. Então é um investimento muito grande que a companhia tem feito, sim. E não só isso, né? Quando a gente olha do ponto de vista de ESG, e voltando um pouquinho do seu tema anterior, na parte de IA, tem um estudo de um norueguês, creio eu, onde ele fala o seguinte: a capacidade de consumo prevista de energia para os centros de processamento de IA globalmente serão a mesma capacidade de consumo de um país. IA, per si, a capacidade produtiva de consumo energético de IA, ela é substancialmente maior do que uma capacidade convencional. Olha que eu não estou falando nem de quântico ainda, hein? Estou falando de GPU, né? Então, você ter aqui uma capacidade de investimento substancial, que é o que a Cisco está fazendo, de lançar novas soluções e novas infraestruturas para suportar essas cargas de IA, que sejam cada vez mais otimizadas, com menos consumo de energia, com melhor modelo de refrigeração, de fato que você não tem que ter tanta visão de resfriamento, que aí consome mais energia. Então, é isso que a gente tem investido. A gente recentemente lançou uma parceria gigante com a NVIDIA. Foram 2 anúncios em separado. Um primeiro onde a gente anuncia uma parceria de construção das plataformas on-premises para a IA. E agora a segunda é um anúncio talvez mais de volta, né? Onde a NVIDIA, nas suas soluções conosco também, sacam a sua visão de rede que usavam outrora e passam a usar a tecnologia Cisco dentro dessa camada. Não somente por conta de questões de performance, ou seja, uma necessidade estrondosa de tráfego de dados que exige esse tipo de computação, mas também no ponto de vista de otimização e redução de custos energéticos. Então é isso, né? Eu diria que hoje o tema é algo extremamente colocado em pauta, em voga por vários clientes, comitês. A gente participa aqui agora, em breve, da COP30 no Brasil, né? Vai ter um evento da COP30 no Brasil, nós não, né? É o evento da COP30 que vai no Brasil, a Cisco participa desse evento também, por óbvio, mas é um tema super latente. Você sabe que hoje, inclusive, tem alguns clientes que já exigem ali quais são as metas de ESG, que não só estão envolvidas no ponto de vista ambiental, tá? Sim, existe uma questão de governança e uma coisa de comunidade. Como é que você retroalimenta essa comunidade também e faz o seu
papel social dentro da sua comunidade. E a gente volta em governança, que é impressionante como ela está permeando tudo, né? Tem uma nova governança aí emergindo aí por conta de toda a transformação que a gente tem. E para finalizar nosso papo, Muti, eu queria voltar num tema que é super forte quando a gente fala de inclusão, que é a educação. Você já deu alguns spoilers aí de como a Cisco é até referência globalmente falando da Cisco Brasil, e eu olhei pelo site, vocês têm muitas coisas, muitas iniciativas, parceria com governo, escola, faculdades, projetos de escola conectada, como você já mencionou, mas também o Networking Academy, que eu queria que você falasse um pouco mais dele, porque existe um impacto muito grande que ele causa, né, com esse tipo de formação, e até pela demanda profissional que a gente tem no Brasil também. Quando a gente olha o mercado de tecnologia, per si, a gente tem um grande gap, né, do ponto de vista de profissionais dentro desse setor. Grupos de empresariados aqui do Brasil, em especial aqui em São Paulo, já tem aí relatórios e estudos prontos falando do gap que nós temos hoje de mais de 600 mil profissionais para esse mercado de tecnologia. Nós temos muito orgulho aqui, fazemos a nossa parte, e eu sei que é uma parte, né, importante, mas ainda é uma parte, eu acho que isso tem que ser uma coisa um pouco mais permeada por todos. E eu acho que não é uma responsabilidade única, exclusiva do governo. Eu acho que isso o mercado privado precisa também ser colaborativo e pensar um pouco nisso, até para o seu bem próprio, sua própria existência, né? Mas o Networking Academy é o programa mais longevo de educação da Cisco, né? Aqui no Brasil nós temos 30 anos, fomos indo agora para 31 anos de presença, e o programa Networking Academy tem 26 anos no Brasil. Como eu comentei, o programa mais longevo de responsabilidade social. Eu costumo dizer, Vitor, que ele é muito mais do que o programa de educação, ele é um programa de empregabilidade. E explico, 97% dos alunos egressos do programa, veja, 97% dos alunos egressos do programa saem de lá com algum tipo de ofício, empregados ou então com seus cursos de estágio alocados, seja dentro da Cisco, seja da nossa grande gama de canais e dos concorrentes também. 97%. Ou seja, nos nossos concorrentes também, faz parte da vida. O programa não foi criado só para Cisco, foi criado para ajudar e apoiar as pessoas para que elas ingressem nessa área. E é um programa hoje que ele não está só específico em cima de Cisco, né? Ele tem programas ali, cursos de empregabilidade, de empreendedorismo, de conhecimentos básicos de tecnologia, também os programas específicos de Cisco, né? A gente está batendo uma meta agora de quase 1 milhão de alunos formados aqui nesses 26 anos. 1 milhão? Quase 1 milhão. Quase 1 milhãozinho de alunos formados nesse programa aqui no Brasil. A gente se enche de orgulho com isso. E recentemente, agora, olhando um gap muito grande do nosso mercado e também como a questão de cibersegurança ou cybercrime aumentou tanto, né, hoje em dia, nós criamos um programa específico chamado Cybereducação, da qual, nesses últimos anos, nós já formamos mais de 237 mil alunos nesse programa aqui no Brasil. Estou falando números Brasil, tá? Então, o tema de educação ele é um tema que permeia muito a nossa visão, seja do ponto de vista do Networking Academy, seja do ponto de vista de levar uma educação mais justa, conectada e projetos que elenquem e alavanquem cada vez mais isso. Está no nosso DNA, é algo extremamente, especialmente cuidado pela nossa organização. E de fato, eu sou filho de uma educadora, né? Então, desde cedo em casa, o meu único, talvez, mote que eu tive ali dentro de casa é que a educação ela tem o poder de salvar e transformar a vida das pessoas. Claro que a gente vive num país de muitos desafios, que talvez faltam oportunidades. Mas o que eu digo é, sim, elas faltam, mas elas também aparecem. E é importante a gente estar sempre preparado para isso. Então, a educação, para mim, é o grande motor transformacional desse país e vai melhorar na hora que a gente tiver uma educação de qualidade, crescendo e dando oportunidade para as pessoas. A gente vai melhorar a saúde, a gente vai melhorar a segurança pública. Isso é algo que a gente precisa demais aqui nesse país, em especial aqui em São Paulo, uma cidade, uma megalópole que precisa cada vez melhorar isso no seu dia a dia. Mas enfim, educação para mim e para a Cisco é o grande motor, alavancador e de transformação da sociedade. Não, com certeza, eu sou um grande entusiasta. Sou surpreso com alguns números, eu conhecia bem o programa Networking Academy e não sabia que estava chegando perto desse impacto. Educação em vários sentidos, aí, vários projetos. Sim, e estou surpreso também com Cybereducação. Muti, obrigado. Prazer falar contigo, você, viu? Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você. Forte abraço. Obrigado.